Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco, você que nos assiste pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E toda semana nós temos esse encontro, o estudo bíblico com a série Esperança Viva. Nós estamos baseando essa série na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós já estudamos no ano passado toda a primeira carta de Pedro e no mês de janeiro nós iniciamos o estudo da segunda carta. Eu sei que tem sido uma boa experiência para você que nos acompanha. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus tem lições preciosas para o nosso coração e eu espero que hoje a palavra de Deus alcance você mais uma vez. Mas antes de nós continuarmos a nossa série, antes da leitura do texto bíblico, eu quero fazer um convite a você. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós iniciaremos o curso de teologia aqui no Templo da Sexta Igreja. O pastor Diego estará à frente ministrando as aulas. Você que fez a sua inscrição, então participe conosco a partir do próximo domingo, às 10 horas da manhã. E você que ainda não fez a sua inscrição, basta estar em contato com os pastores, de forma especial com o pastor Diego, para que nós possamos fazer a sua inscrição e você participar desse curso tão abençoado. Então não deixe de estar conosco aos domingos pela manhã no curso de teologia da Sexta Igreja. Nós vamos continuar o estudo Esperança Viva. Nós temos estudado a segunda carta do apóstolo Pedro e nós vamos ler os versos de 1 a 3 do capítulo 1 dessa segunda carta, uma das cartas do Novo Testamento, que nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Queridos, eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes que nós já vimos estudando essa segunda carta do apóstolo Pedro. Na nossa introdução, no primeiro estudo que nós tivemos sobre essa carta, nós falamos que essa carta ela é uma das cartas menos conhecidas do Novo Testamento. O Novo Testamento tem inúmeras cartas, são 27 livros, e dentre esses livros, algumas cartas específicas, algumas cartas gerais, que nós precisamos dar uma certa atenção a elas, uma vez que possuem conhecimento, doutrinas que fazem diferença na nossa vida, que podem alimentar o nosso coração nos momentos mais difíceis. É importante nós estudarmos as Escrituras, é importante nós conhecermos aquilo que a palavra de Deus tem de melhor para nós. E essa carta, a segunda carta de Pedro, é uma das cartas menos conhecida do Novo Testamento. Há menos comentários escritos sobre essa carta do que de qualquer outro livro do Novo Testamento. Em 2 Pedro, há 57 palavras que se encontram somente nesta epístola, não ocorrendo em nenhum outro livro do Novo Testamento. Então aqui em 2 Pedro, nessa carta pequena em relação às demais do Novo Testamento, nós podemos encontrar 57 palavras, expressões em grego, que não vai aparecer em outras cartas do Novo Testamento. E se essas expressões aparecem aqui em 2 Pedro, nós podemos dizer que essa é uma carta importante, necessária, uma carta especial e que precisa de toda a atenção direcionada a ela. 1 Pedro, nós falamos a respeito do perigo que os crentes enfrentavam fora da igreja. Havia uma perseguição externa contra os discípulos de Jesus no primeiro século.
No início do primeiro século, a igreja estava vivendo várias e várias perseguições. Havia uma força contra o povo de Deus. Já em 2 Pedro, nós vemos o apóstolo aqui tratando do perigo dentro da própria igreja. Se na primeira carta o perigo vem de fora, agora na segunda carta, Pedro vai falar de um perigo que está dentro da própria igreja. E qual é esse perigo? O que está ameaçando os crentes dentro da própria comunidade da fé? O apóstolo Pedro aqui ele vai dizer que a falsa doutrina, os falsos ensinamentos estavam atacando os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, ali naquele primeiro século. A primeira carta de Pedro foi escrita para animar os crentes em meio à perseguição, em meio às lutas. Os crentes precisavam de força para prosseguir. Eles precisavam ter ânimo para continuar a caminhada com Deus. Já agora, a segunda carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita para advertir. É muito importante nós entendermos essas diferenças de uma carta para outra. São duas cartas muito importantes do Novo Testamento, mas que quando nós aprofundamos, quando nós estudamos, nós vamos percebendo que são cartas distintas. O seu conteúdo é diferente, a escrita que o apóstolo Pedro ele usa é diferente uma da outra, os vocabulários mudam. A palavra de Deus ela é dinâmica, a palavra de Deus ela é viva. Cada escritor ele imprime na sua carta a sua personalidade, o seu jeito de ser. Pedro é diferente de Paulo, Paulo é diferente de Judas, Paulo é diferente de tantos outros escritores que são apresentados no Novo Testamento, como o apóstolo João. E isso representa para nós essa dinâmica das Escrituras. As Escrituras, ela é bela, as Escrituras é preciosa. E é por isso que nós precisamos estudá-la com toda atenção. Na primeira carta, nós vemos Pedro cumprindo a missão de fortalecer os irmãos. Agora, na segunda carta, nós vemos Pedro cumprindo a missão de pastorear as ovelhas, protegendo as ovelhas dos perigos dos falsos mestres. Nós podemos ver a missão de Pedro se cumprindo de forma diferente nessas duas cartas. Numa carta ele quer fortalecer o povo de Deus com palavras de ânimo, e na segunda carta ele quer proteger as suas ovelhas, advertir as suas ovelhas, dizendo, tomem cuidado com os falsos mestres. E de fato essa palavra serve para os nossos dias. Até hoje nós precisamos lutar contra os falsos mestres. Há muitos falsos mestres ao nosso redor. Muitas vezes nós ligamos a televisão ou até mesmo acessamos o canal do YouTube para assistir uma determinada pregação, e quando nós vamos percebendo aquela palavra não é palavra de Deus, não é palavra viva, não é palavra que conforta, que consola, que traz esperança, mas é uma palavra que escraviza. Há muitas seitas nos nossos dias e nós não podemos dar crédito a essas seitas, não podemos ficar alimentando essas seitas. Por isso que é tão importante você conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso que é tão importante nós conhecermos aquilo que Deus preparou e reservou para nós. Você ser conhecedor das Escrituras vai te proteger dos falsos mestres, vai te proteger dos perigos que muitas vezes as seitas nos oferecem. Tome muito cuidado com aquilo que você escuta acerca do Evangelho. Porque tem muita gente aí não pregando o Evangelho, mas pregando um outro Evangelho. Um Evangelho que não é de Cristo, mas um Evangelho que é de homens. Um Evangelho que não pertence a Jesus Cristo, mas pertence ao Deus desse século. Por isso que nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos acerca da palavra de Deus. Glória a Deus
Porque há muitos pregadores fiéis, pregadores que nós encontramos na internet, na televisão, em vários lugares, que defendem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Mas nós poderíamos dizer que a grande maioria estão usando o nome de Deus, não para falar a respeito desse evangelho puro e simples, que muda a vida do homem pecador, mas um outro evangelho que não diz respeito a nada acerca de Cristo. Queridos, a heresia, ela é pior que a perseguição. O apóstolo Pedro aqui na segunda carta, ele está enfrentando um desafio ainda maior. A heresia, ela é muito mais perigosa do que a perseguição física que os crentes estavam enfrentando quando Pedro escreveu a primeira carta. As falsas doutrinas são mais perigosas que o martírio. A sedução do diabo é mais danosa que a fúria do diabo. A voz enganosa da serpente é mais venenosa que o rugido do leão. Nós não podemos subestimar o perigo dos falsos mestres, o perigo das heresias, não só naquela época, no primeiro século, mas também nos dias de hoje. Essa segunda carta é uma carta para discipulado básico, pois trabalha com temas que todo cristão precisa estar ciente. Então, se você está caminhando agora na fé em Cristo Jesus, essa carta é importante você conhecê-la, é importante você estudá-la. Porque aqui nós estamos diante de um discipulado básico que Pedro está realizando. Esta carta é uma poderosa alerta, é um poderoso alerta contra os falsos mestres e teólogos de nossos dias. É importante nós conhecermos as Escrituras do início ao fim. Aqui nós encontramos textos importantíssimos para as doutrinas como da salvação, da inspiração das Escrituras e escatologia. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos oferece inúmeras doutrinas. Há inúmeras doutrinas nas Sagradas Escrituras. Mas aqui nós encontramos de forma específica 3 doutrinas. A doutrina da salvação, de que nós somos salvos por Cristo Jesus. Aqui nós encontramos a respeito das Escrituras, o que é as Escrituras. Pedro aqui vai falar sobre o poder das Escrituras, que essas Escrituras foram inspiradas por Deus. E ele vai tratar também sobre o tema da escatologia, a doutrina dos últimos dias, o que vai acontecer antes e durante a segunda vinda de Cristo Jesus. É isso que nós vamos descobrir estudando essa carta. O conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a doutrina e contra a vida imoral. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós protegemos os nossos ouvidos das falsas doutrinas. E quanto mais aprendemos de Cristo, do nosso Senhor e Salvador, nós também fortalecemos o nosso coração. A nossa moral, ela é fortalecida quando nós conhecemos a respeito do nosso Salvador. Então, se você quer fugir dos falsos mestres e fugir de uma vida imoral, então é hora, é tempo de você conhecer a palavra de Deus. É tempo de você se debruçar sobre as Escrituras e descobrir o que as Escrituras têm a ver com você. O que a palavra de Deus requer de você. O que as doutrinas bíblicas têm a ver com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. Pedro chama os seus leitores ao crescimento espiritual enquanto aguardam a vinda de Cristo. É muito importante nós crescermos em Cristo. E nós vamos crescendo em Cristo enquanto nós aguardamos a sua vinda, o seu retorno. Cristo prometeu que voltaria. Ele veio uma vez e ele prometeu que voltaria. Esta é a promessa do Evangelho. E essa promessa, ela há de se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus. Aqui nós temos também um esboço geral dessa carta. No capítulo 1, versos 1 e 2, nós temos a saudação, a partir do versículo 3 até o versículo 21 do capítulo 1,
Pedro vai falar sobre a certeza da salvação. O que significa termos a certeza da salvação? Nós podemos ter essa certeza? Pedro vai responder aqui para nós no capítulo 1. No capítulo 2 até o versículo 16 do capítulo 3, Pedro vai falar sobre o engano dos falsos mestres. O que os falsos mestres têm feito para enganar o povo de Deus? Eles fizeram no passado, têm feito hoje e vão continuar fazendo até a volta de Cristo. E nós precisamos saber como que os falsos mestres agem. E quarto e último lugar, no capítulo 3, os versos 17 e 18, Pedro vai concluir a sua carta. Então é isso que nós vamos descobrir estudando essa segunda carta. Eu espero que esse conteúdo alcance o seu coração, que a palavra de Deus seja bênção na sua vida. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Não podemos ser analfabetos biblicamente. Nós precisamos descobrir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que a palavra de Deus ensina, para que possamos viver com a verdade, sobre a verdade. Que o seu coração não venha se desviar por qualquer teologia, por qualquer ensino, por qualquer proposta, mas que o seu coração esteja firmado na verdade de Deus, a sua palavra, aquilo que Ele mesmo revelou acerca dele. Que Deus nos abençoe, que a sua jornada, que a sua experiência estudando essa segunda carta de Pedro seja abençoadora na sua vida. É tempo de conhecermos as Escrituras. É tempo de darmos provas, falarmos acerca da esperança da nossa fé. Você tem dado provas da sua fé? Você tem defendido a sua fé? Você tem proclamado a sua fé? Você sabe onde a sua fé está firmada? É muito importante você ter essa certeza no seu coração, para que você possa sempre responder quando alguém lhe perguntar sobre o motivo, a razão da sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos orar encerrando esse nosso estudo bíblico e na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez. Ore comigo, onde você estiver, vamos conversar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pela bênção de ouvir da Tua palavra, de conhecermos a Tua vontade. Peço ao Senhor continue firmando o nosso coração, abençoando os nossos ouvidos, para que possamos diferenciar, ó Deus, o que é a palavra do Senhor e o que é a mentira que está sendo pregada nos nossos dias. Que nós não venhamos nos perder em meio, ó Deus, a tantas pregações, a tantos discursos acerca do Senhor que nós temos ouvido por aí. Que nós tenhamos, ó Deus, a nossa fé no Senhor e que possamos, ó Deus, conhecer, ó Deus, o Senhor mediante a revelação que o Senhor mesmo deixou para nós. Que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra venha nos corrigir, que a Tua palavra seja o alerta da nossa vida, para que possamos sempre andar nos Teus caminhos. Fique conosco, ó Deus, e continue nos abençoando. Abençoe aqueles que nos acompanham, que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu povo. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana nós retornaremos com a série Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida e até logo.